Olá, eu sou a Rita Foel, que esse é o Momento Calunga, hoje trazendo duas frases do nosso querido mestre Calunga sobre um assunto que, de alguma forma, nos toca a todos nós, né? Tem a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia, que é a questão da dor. E o Calunga diz, então, o seguinte, numa das frases ele diz, a vida só dói, às vezes, porque a gente precisa ser cutucado, senão nem doía. E a segunda frase é, a dor e o sofrimento são sinais de descompasso com a vida, tá? Então veja só, a dor é um fenômeno com que nós nos habituamos nesse planeta, né? Muitas vezes a dor é sintomática, ela avisa de alguma coisa que está acontecendo no nosso organismo que a gente não está percebendo e precisa perceber, né? Por exemplo, a dor do cálculo renal, por exemplo, é terrível. Mas aquilo também é um aviso sobre se eu estou me hidratando, sobre como eu estou me alimentando, como eu estou me cuidando, tá certo? Então, a dor e o sofrimento são sinais, tá? E isso condiz perfeitamente com aquilo que a gente aprende estudando Kardec, estudando a doutrina espírita, onde nós aprendemos que a dor, ela é como se fosse um despertador, ela é um sinal de alerta, é como se acendesse aquela luzinha amarela ou às vezes já até vermelha, né? Para a gente prestar atenção em alguma coisa que está acontecendo, mas que a gente não está percebendo, a gente não está consciente ainda. Então, essa é uma função muito sagrada da dor, né? E que precisa ser respeitada como tal, certo? Agora, a dor, existem vários tipos de dores, por exemplo, existe a dor física, né? A dor renal, a enxaqueca, né? Quando criança, eu tinha muita enxaqueca. Depois, durante a vida adulta, eu tinha uma época em que eu tinha uma enxaqueca épica por mês, tá? E o que me ajudou muito a superar, a reduzir drasticamente essa frequência de enxaqueca, né, numa certa fase da minha vida, foi que eu comecei a cantar num coral, certo? Encontrar pessoas, aprender músicas, ficar, né, num ambiente que me fazia bem, reduziu muito a frequência da enxaqueca e eu passei a ficar até anos sem sofrer mais enxaqueca, tá? Então é um sinal para a gente ver o que é que a gente está fazendo com a gente. Existe também a questão da dor emocional, né? A dor da saudade, a dor da tristeza, existe a dor moral, né? A dor do remorso, mas toda a dor, ela nos chama a atenção para alguma coisa que nós não estamos percebendo e que é importante que nós percebamos. A gente precisa daquilo para se melhorar ou para sair de um determinado ciclo de sofrimento. A gente precisa perceber aquilo, cuidar, né, dessa dor, para que ela, para nos libertarmos dela, para não mais precisarmos dela e a partir de então vivermos mais conscientes. Mas o mais importante de tudo é a gente entender que a dor, ela não é uma punição, ela não é um castigo, tá? A dor é o resultado de quanto nós estamos falhando conosco mesmos, tá? Das faltas que nós estamos cometendo perante nós mesmos, tá? Então veja só, a dor muitas vezes ela começa gradativamente, às vezes ela vem de uma alimentação inadequada, e aí se você descobre o que é que não está fazendo bem e diminui ou elimina aquilo, né, das suas refeições diárias, a dor passa e você se sente bem. Se você não percebe e continua, né, com aquele tipo de alimentação inadequada, a tendência é que essa dor vá aumentando, intensificando, durando cada vez mais, até o quê? Até que você, como diz Calunga aqui, até que você seja cutucado por ela e fala, não, pera, o que é que eu estou fazendo de errado, né? O que é que eu posso mudar nas minhas atitudes, na minha alimentação, no meu mundo emocional? O que é que eu posso mudar
para que isso pare de doer dentro de mim, porque ninguém merece, né? A gente não precisa sentir essas dores quando a gente descobre a causa, quando a gente aprende aquela lição e quando a gente passa então a agir de uma forma melhor do que a gente agia antes, né? Às vezes tem aquela dor que vem das coisas não ditas, né? Aquilo tudo que fica muito guardado dentro da gente, né? Aquilo dói, você tem problemas digestivos, você tem uma série de complicações, mas aí um dia você descobre que você precisa achar um jeito, por mais difícil que seja, de dizer o que você está sentindo, de dizer a sua necessidade, né? De dizer que determinada situação que está acontecendo não está te agradando, tá bom? E aí, a partir daí, o sintoma começa a amenizar. Por quê? Porque você tomou uma providência com relação a ele. Então, vamos pensar sobre isso. A dor, no fundo, seja ela qual for, ela acaba sendo um sinal de que você não está se respeitando. Você não está respeitando o seu organismo, você não está respeitando as suas necessidades, você está indo muito além dos seus limites, tá certo? E isso é que vai, com o tempo, se agravando, se você não percebe, se torna uma dor física, uma lesão física, que é isso que também nós não queremos, tá certo? Então, veja bem, comece a estudar, né? Em vez de só tomar analgésico, reclamar, que é o que a gente mais faz, né? Tome uma outra atitude, procure entender, compreender, aprender, né? O que é que essa dor, o que é que esse sofrimento veio para te ensinar, tá certo? E aí você adota uma nova atitude e você vai, às vezes não de uma vez, porque às vezes a cura também leva um tempo, mas você já começa a trabalhar em melhorar, em diminuir esses sintomas e em estar bem novamente, tá bom? Então, se você gostou desse assunto, deixa algum recadinho aí, deixa uma mensagem, a gente fala mais sobre ele, tá? Se você tem alguma história para contar sobre isso, pode contar pra gente aqui também, que quem sabe a gente depois não volta num futuro momento Calunga falando disso, tá bom? Um grande beijo, muita paz, gratidão pela audiência e até o próximo Momento Calunga.